Boa noite a todos. Como sempre, um imenso prazer de estar nessa casa, né? Nós vamos falar sobre liberdade. Na verdade, nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, o item 9, fala da lei de liberdade. E antes de iniciar, eu estava observando o vídeo, né, que estava sendo passado para nós, e apareceram aves, animais, né? E normalmente, eu não sei vocês, mas quando a gente vê, por exemplo, um pássaro voando, a gente acredita assim que, ai, que liberdade, né? Os pássaros livres voam livremente. E aí eu parei para pensar agora e disse, será? Porque, segundo os espíritos, o homem, ele só adquire liberdade plena se ele viver como um eremita nos desertos, sozinho, sem contato com outras pessoas. Nós conseguimos ser livres, porque daí nós estamos sozinhos, relativamente no meio do nada. Então nós podemos andar nus, nós podemos gritar, nós podemos rir, cantar, chorar, deitar, pular, enfim, não há ninguém que nos dê limite. Então, por isso nos é ensinado, né, que a liberdade plena, ela só existe para aqueles que vivem como os eremitas, ou como um eremita no deserto, na solidão. E bem, falando nas aves, por exemplo, ou nos animais, normalmente nós não vemos uma ave voando solitária. As aves, elas também não têm toda a liberdade, porque elas convivem de uma forma que cada uma tem uma função no seu bando. Vocês já observaram quando aquelas voam em V? Muitas fazem isso, principalmente aquelas que voam por longa distância. E ali, cada um tem uma função e tem que respeitar o outro. Porque de instante em instante, quem está na frente vai para trás e o outro assume o cargo de puxar todo aquele grupo de aves. Os elefantes, por exemplo, também vivem assim. Eles têm sempre aquele que chefia a manada. E assim vários outros, se a gente parar para pensar. Porque a criação de Deus é perfeita. Tudo que se obedece de acordo com as leis naturais acontece de forma perfeita. Nós temos flores que nascem cada uma num momento diferente do dia, da estação, cada uma num terreno diferente. Umas precisam de mais água, nascem normalmente em lugares com menos sol, mais úmidos.
Outras, nem tanto, nascem em lugares mais secos e com muito sol, porque cada uma da criação do nosso Pai terá sempre o seu lugar e a sua individualidade. Porque nós temos as famílias das rosas, das bromélias, das orquídeas, cada uma com a sua beleza individual. E aí eu me lembro do Sermão do Monte, que diz: se Deus tomou tanto cuidado com essas criaturas, imagina o que Ele não faz por cada um de nós. Imaginem o quanto somos, cada um de nós, tão belos e perfeitos como são as diferentes orquídeas ou as diferentes rosas, e assim sucessivamente. Em nenhuma família nós temos pessoas completamente iguais, mas com certeza cada um de nós é feito na excelência de sermos únicos. Por isso, glorificar a nossa beleza, a nossa forma, a nossa característica, né? De uns quererem até viver onde é mais frio, outros aonde é mais quente, uns serem mais resistentes ao frio, outros ao calor, uns serem mais amorosos, outros mais disciplinadores, e assim as diferenças, como em todos os outros grupos da criação de Deus o são. E o que isso tem a ver com liberdade? Primeiro, porque para se ter o mínimo de liberdade que nós almejamos, nós temos que ter respeito e aceitação às diferenças, sejam elas quais forem e como forem. Senão, a orquídea não viveria tão feliz em galhos de árvores que lhes permitem viver da sua seiva. Se fosse assim, as aves não conseguiriam se alimentar de peixes, porque eles também são muito rápidos, mas elas, eventualmente, para sua alimentação, conseguem. E o mar dá essa liberdade para a ave que fura o seu leito para se alimentar. Então, se a gente quiser falar de liberdade, a gente lembra a questão de respeito. E se a gente quiser entender o respeito, se já não bastasse tudo o que Jesus nos mostrou, basta olhar para a natureza. Porque na natureza nós encontramos os limites de cada ser nela criado. E quando parece que não vai haver mais espaço entre as árvores e elas então se unem,
se apoiam, se entrelaçam e continuam crescendo. Uma árvore não diz para outra: não, aqui tu não passa porque aqui o terreno é meu. Não. Agora nós, é incrível que os únicos seres que têm a liberdade de pensar, que têm consciência para lembrar, cometemos tantos erros, somos tão arbitrários com os nossos direitos e com os direitos do próximo. Na questão 825 da liberdade natural, nos diz assim, a pergunta é feita assim: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? E aí os espíritos respondem: não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Nenhum ser humano foi feito para viver sozinho e isolado. Se assim fosse, nós não procuraríamos companheiros, companheiras, amigos, filhos, grupos sociais, enfim, alguma coisa através de alguém para completar aquilo que normalmente a gente diz, está faltando uma coisa. Ah, foi bom escutar aquela música, mas faltou aquela minha amiga que dançava comigo. Ah, foi ótimo ir dar um banho, tomar um banho de mar, mas faltou alguém do lado para a gente jogar água para cima, brincar e assim sucessivamente. Nós somos seres feitos para o social, porque só assim nós podemos exercitar a nossa liberdade. Porque já tem o ditado que diz, né? A minha liberdade termina aonde começa a do outro. Então, eu tenho limites e o outro também deve ter. E como que esses limites convivem? Com tolerância, com compreensão, com caridade. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar uma liberdade absoluta? O eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Nós não podemos e não devemos impor a ninguém aquilo que desejamos, pensamos, sentimos ou acreditamos. Porque a minha liberdade de pensar, de acreditar, de sentir, se encerra no momento em que começa a do outro, que tem o mesmo direito de pensar, crer, agir que eu. Igual ou não, isso não muda nada. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum,
porque é um direito que lhe vem da natureza. Por isso que às vezes eu fico meio assim, me diga com quem andas que te direi quem és, né? Porque não é porque eu estou do lado de uma pessoa X que eu vou pensar e vou agir da mesma forma que ela. Eu posso ser companheiro de trajetória, eu posso ser amigo por tantas razões e construções, mas eu jamais serei aquela pessoa. E vice-versa. E também não significa que tudo que aquela outra pessoa pensa vai dizer o que eu penso. Ah, mas então como é que tu ama, vamos dizer, um católico? Só trazer um pouquinho no lado da religião para não entrar em outras áreas mais conflitantes. Apesar de que futebol, né, religião e política a gente não deve discutir, mas só para dar um exemplozinho. Como é que tu gosta daquela pessoa? Antigamente a gente escutava assim, né? Ai, fugiu. Então é para não falar. Aquela pessoa que vive lá na igreja. Ou vice-versa, aquela pessoa que vive na casa espírita. Ai, como é que vocês se dão tão bem? Porque tu não acredita em reencarnação, porque tu não acredita nos santos, digamos assim. Porque isso é uma parte do pensamento de cada uma dessas pessoas. E o restante? Porque nós não somos só uma coisa. Nós não temos um cérebro cheio de neurônios para pensar só uma coisinha. Nosso cérebro é tão fantástico, tão bem construído, novamente a perfeição de Deus, né? Que nós temos funções que nós nem ainda imaginamos como utilizar. Então, por mais que eu encontre uma diferença entre eu e o outro, se eu tenho carinho, se eu tenho amor, se eu tenho caridade para com o outro, eu vou conseguir observar que, além daquela diferença, nós temos muitas outras semelhanças, que compartilhamos de pensamentos, de atitudes, às vezes completamente similares. Mas nós muitas vezes rejeitamos e podamos os outros das nossas vidas, porque em algum dos ramos do pensamento humano, ele não combinou com o meu. Essa não é a atitude que deveria ser natural para o ser humano. O ser humano, ele teria e deveria agir sempre observando o todo. Então, ele se dedica ao todo. Uma hora, a ave está na ponta do V, levando todos para o caminho certo. E quando ela cansa, ela passa a ser a última para poder descansar um pouco mais, enquanto que o que sobe à frente continua a trajetória. Eles não brigam para saber quem é o melhor. Eles brigam pela necessidade de todos poderem e precisarem mudar de ambiente devido à mudança das estações. Então eles se unem, eles se ajudam.
independente das diferenças. E é isso que nós temos que aprender através da liberdade. Questão 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que, frequentemente, eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Como? Eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, mais sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Vejam que é muito comum nós exigirmos do outro fazer o que nós professamos, mas não o que nós fizemos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Antigamente os pais diziam para os filhos, né? Não, fumar não é bom. Pai, mas tu fuma. Ah, mas eu já sou velho. O exemplo, ele vale mais que 1000 palavras. Nessa questão, vejam como o orgulho, o egoísmo ferem as nossas atitudes. E aí eu também chamo a atenção, porque parece que o que foi escrito aqui foi feito agora, para o Brasil que a gente está vivendo, para a pátria do Evangelho, que em muitos casos está se dilacerando, famílias brigando, e eu não estou aqui para puxar lado nenhum, seja do que for. Eu só estou aqui para dizer que essas palavras não passaram e não passarão, porque sempre haverá aquele que ainda precisa aprender. Porque há quem ainda não entendeu, ou se entendeu, ainda não conseguiu praticar. Que acredito ser a parte mais difícil, né? Porque ler, estudar, interpretar o que está aqui. Agora, executar, fazer disso um ato natural, é que exige a nossa dedicação, exige que consigamos nos despir da vaidade, do egoísmo, do orgulho e reconhecermos em nós mesmos
as nossas próprias limitações. Porque aí sim a nossa liberdade será mais precisa, porque ela terá a ciência, ela estará ciente do caminho que está trilhando. Completando, nós temos no capítulo 11, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando única e exclusivamente sobre o egoísmo. Vejam como ele é importante na questão da nossa liberdade, como foi dito aqui. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Por que não passa e não passará? Porque nós ainda somos muito atrasados nas questões da moral. Não a moral dita de boca para fora, não a moral que aponta o erro do outro, mas a moral que tem empatia pelo outro, que tem caridade, compaixão, que dá liberdade ao outro, que não julga, mas que entende. E se não entende, respeita. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nós alimentamos tanto ainda o egoísmo que nos chocamos, nos revoltamos, nos rebelamos contra aqueles que não pensam ou que não são iguais a nós. Seja na cor, seja na classe social, seja no gosto, enfim. Então, que pensemos nisso e lembremos principalmente que a nossa maior batalha, aquela em que nós necessitamos unir todas as nossas armas, não será para apontar o dedo para ninguém,
senão para nós mesmos. A luta que precisamos travar dia a dia para a melhora do nosso planeta, do nosso país, do nosso estado, nossa cidade, nossa casa espírita, nosso lar, é contra nós mesmos. Aprendendo a sermos humildes e mansos de coração. Que Deus nos dê clareza e amparo para que consigamos, cada dia, eliminar lentamente, mesmo que o seja, o orgulho que ainda é o nosso maior, e o egoísmo, o nosso maior inimigo. Obrigada a todos.